Eu vim falar sobre o tema do evangelho desse mês aqui, que é os trabalhadores da última hora, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Faz referência ao Evangelho de São Mateus também, capítulo 20, nos versículos de 1 a 16. Para quem não sabe, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma parábola. Mas antes de começar esse trabalho, vamos fazer a nossa prece, né? Para todo o trabalho que executamos numa casa espírita. Primeiro fazemos a nossa prece, a prece inicial. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus, pedindo que Deus de infinita bondade e justiça, que nós pedimos, né, que os bons espíritos nos envolvam de luz sobre a exposição doutrinária que realizamos nesse momento. Que a paz de Jesus abençoe todos os encarnados e desencarnados que estão a ouvir esse estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu disse, o tema desta palestra é Trabalhadores da Última Hora, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. É uma parábola. Então, o que é uma parábola, né? Eu estou seguindo como referência o livro chamado As Parábolas, do José de Souza Almeida. Então, aqui nesse livro, ele fala que parábola, o que é uma parábola? Parábola é uma narrativa alegórica curta, na qual as personagens são seres humanos, e encerra um fundo moral e instrutivo. Então, essa técnica foi a que Jesus utilizava, né? E ele pegava os fatos do dia a dia. Então, os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus, está lá em Mateus capítulo 13, no versículo 10 a 15. Perguntaram para Jesus, por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvirei com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com seus ouvidos, e fecharam seus olhos. Para não suceder que vejam com seus olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Então, né, aqui é essa explicação por que Jesus falava por parábolas. Então, essa é uma parábola, né, conhecida como Trabalhadores da Última Hora. Eu vou ver aqui desse livro aqui mesmo, do José de Souza Almeida, a descrição dessa parábola, tá bom? Também é conhecida como Parábola dos Trabalhadores da Vinha. Então, vou fazer a leitura. Então, é Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. Para o nosso entendimento, né? Uma coisa importante é a gente entender aqui na parábola que ele vai falar da forma como se contratava as pessoas para o trabalho, né? E naquela época de Jesus, as pessoas se colocavam à disposição do trabalho ficando numa praça. E nessa praça, né, o empregador procurava pelas pessoas lá na praça e os contratavam para o trabalho. E o trabalho lá, naquela época de Jesus, começava ao nascer do sol. Então, a primeira hora, geralmente, era no nascer do sol, era 6 horas da manhã. Então, a primeira hora era 7 horas da manhã. A terceira hora é 9 horas. A sexta hora era meio-dia. A nona hora era às 15 horas ou às 3 horas da tarde. E
A última hora, né, no cair da tarde, seria às 18 horas. Mas aqui vocês vão ver que ele fala da 1/10 hora, ou seja, né, às 17 horas, 5 horas da tarde. Tá? Só para vocês entenderem, então, que a pessoa trabalhava desde o nascer do sol até o findar do dia. Tá bom? Então, é isso que conta na parábola. Tá? E aí ele fala assim que vai ajustar também o salário por um dinheiro ou um denário, né? Um denário era a moeda romana, né, que valia um dia de trabalho, tá bom? Muito bem, então a parábola dos trabalhadores da vinha ou dos trabalhadores da última hora. Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, né? Já você vê, 3ª hora já, né? 3ª hora, 9 horas da manhã, né? Viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta, né? Hora sexta é meio-dia, e da 9ª, que é 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, ou seja, 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivesse aqui desocupados o dia todo? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, a gente às vezes ouve a parábola e não entende, né? Aqui é importante a gente perceber que nas parábolas, né, como encerra um fundo moral, ele tem os personagens e tudo que tem na parábola tem uma significância, tem uma correlação. Então aqui ele fala que o reino dos céus é semelhante, né? Então, aqui por comparação. Essa parábola, ela está classificada como parábola sobre a valorização da vigilância, da prudência e do trabalho, né? E aí, ele faz assim, na parábola ele tem essa relação, né, para o nosso entendimento. Então, quem é o pai? Né? Quem é o dono da casa que saiu de madrugada para assalariar? Né? É o pai da família, é Deus. Né? A vinha, o campo de trabalho, é o mundo, ou a humanidade. O trabalho, qual que é o trabalho lá? Né? A gente pensa que o cara vai para a vinha, pensa que vai colher a vinha, né? Mas aqui o trabalho no mundo é a aquisição de virtudes.
né? Que uns precisam de mais tempo, os outros já não precisam de tanto tempo, né? É conforme o livre-arbítrio, né? O uso da sua inteligência, da sua vontade. O salário, o denário lá que fala, é a bem-aventurança espiritual. Então nós aqui nesse mundo estamos para adquirir a bem-aventurança espiritual. Segundo o nosso livre-arbítrio, nós vamos adquirir nossa bem-aventurança espiritual. Então, nós estamos ainda no segundo mundo, né, de expiação e provas, mas à medida que nós vamos adquirindo as virtudes necessárias, vamos alcançando outros mundos mais elevados, né? Então, de acordo com as virtudes que nós adquirimos, vamos avançando. A justiça, cada qual recebeu o contratado, pelo convite que foi feito segundo a cada um, né, no seu tempo. Então, aqui o contrato não é pelo volume, mas, né, pela dedicação. Então, quanto que eu consigo conquistar, né, de virtudes durante uma encarnação que eu tenho, né? Aqui também é importante a gente perceber que ele fala de trabalho e está no livro terceiro, né, do livro dos Espíritos lá, né, no capítulo 3, fala da lei de trabalho, que é uma necessidade nossa, né? Nós como os espíritos precisamos do trabalho, né? A cada um vai ser dado segundo as suas obras, né? Então, é interessante a gente observar que aquele que começou a trabalhar primeiro, né, quando viu que o último estava recebendo um denário, aquele primeiro achou que ia receber mais, não é? Então ele murmura contra o pai de família. Isso não tem nada a ver, né? Cada um recebe segundo a sua obra. Não adianta você querer conquistar aquilo que é de outro, né? Então o trabalho tem que ser feito com boa vontade, com sinceridade, com amor, né? Não adianta a gente ficar reclamando sobre o trabalho que nós temos para realizar, né? Nós devemos respeitar o próximo, que são aqueles que estão no trabalho com a gente, né? Então é uma lição que às vezes a gente observa que a pessoa às vezes tem dificuldade de arrumar trabalho, e arruma o trabalho, depois de 3 meses já começa a fazer críticas no trabalho, né? Começa a enxergar com ciúmes que o outro faz, ou ciúmes do salário que o outro recebe, né? Isso não cabe, né? Então o trabalho, qualquer que seja o trabalho que nós vamos fazer, nós temos que fazer com amor, com alegria, com satisfação, né? Não é só olhando o salário, né? Só assim quem trabalha é feliz, não terá tédio nem mau humor, nem se queixará da ingratidão ou do cansaço, fala aqui no livro do José de Souza Almeida, né? E outra coisa que fala é, finalmente, a parábola ensina, embora veladamente, a reencarnação. De fato, que os trabalhadores das primeiras horas, né, não quer dizer que eles sejam um espírito mais adiantado, que às vezes a gente olha um espírito que está reencarnando mais tempo, a gente acredita até que ele seja mais sábio. Não tem nada a ver, né? O adiantamento do espírito vem do que ele adquire. Não adianta ser um espírito que está reencarnando várias e várias vezes, em todas as encarnações não aprendeu nada. Não adianta. Então o importante aqui é que ele aprenda, né? Não pode ficar sem aprendizado, né? Os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam espíritos mais novos,
mas que, fazendo melhor uso do livre-arbítrio, da vontade e da inteligência, galgaram mais depressa degraus da evolução espiritual. Não se perderem em atalhos, em meandros, que tornam a jornada mais longa. Sua caminhada foi mais reta. Assim, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros a ganhar o reino dos céus. Então, quando a gente fala aqui, olha, existem 5 escalas de mundos espirituais. Primitivos, expiação e provas, que é o que a gente está agora. Né? Regeneradores, né? Ditosos ou felizes, celestes ou angelicais ou o reino dos céus. Nós estamos aqui ainda. Para a gente chegar aqui, nós vamos ter que evoluir nesses mundos. Adquirir essas virtudes, né? Trabalhar com os nossos irmãos próximos, evoluir pelo aprendizado, segundo a nossa obra. E à medida que nós vamos avançando, né, nós seremos bem-aventurados quando chegarmos aqui no reino dos céus. Né? Concluindo, a mensagem central da parábola é: a evolução do espírito depende mais da operosidade e diligência do que propriamente do tempo. E o valor das obras depende da sua excelência e não de seu volume. Então ali, às vezes a gente pode até pensar, né? Falar, mas como é que o dono da casa foi lá na praça? Num primeiro horário encontrou alguns trabalhadores. Por que às 9 horas da manhã ele foi lá e encontrou outros trabalhadores? Não é? Então, assim, cada espírito está evoluindo no seu tempo. Então, lá na praça, não é que estavam todos, né, à disposição. Não é? Então, cada um de nós, cada um dos espíritos, somos criados, né? Deus cria e não para de criar, né? Sempre. Então, nós somos criados ao tempo de Deus e não ao nosso tempo. Nós cumprimos a vontade do Pai e não a nossa vontade. Quando a gente passa a compreender qual é a vontade do Pai, nós começamos a operar dentro da lei de amor. E dentro da lei de amor, nós nos apresentamos para o trabalho. Então, nós às vezes estamos em condição, mesmo na sociedade hoje, né? Nós estamos prontos para o trabalho em determinada época. Né? Eu agora, por exemplo, estou aposentado, né? Então, mas na minha época, né, quando eu tinha 18 anos, a minha disposição para o trabalho, para me apresentar ao trabalho, era de um jeito. À medida que eu fui amadurecendo, a minha disposição do trabalho foi ficando de forma diferenciada, né? Mais qualificado, não é assim? Mas assim, a cada ano eu tenho uma nova leva de gente chegando no mercado. Então aqui, quando ele está indo lá, está falando assim, eu fui lá na 6ª hora, é porque tem gente já qualificada para o trabalho naquele momento, né? Não é no meu tempo, mas no tempo de Deus. Aí eu me apresento para o trabalho. Então, quer dizer, alguém que chegou, né, eu estou aposentado, como eu falei, né? Mas pode ser que agora eu tenha alguém que esteja trabalhando numa condição com menos idade do que eu, mas que ganha muito mais, que desempenha trabalhos com mais responsabilidades do que na época que eu trabalhava. Então, o tempo, ele é relativo aqui, né? Então, o que a parábola está mostrando? Olha, que não tem essa questão do tempo como sendo importante. Todos somos chamados para o trabalho, né? Isso depende de cada um, né? De aceitar o convite que Deus está fazendo para o trabalho na vinha, né? Ou seja, estamos aqui encarnados, estamos aqui para a aquisição de virtudes, né? Mas uns vão precisar de mais tempo, os outros não, né? Então, que tipo de espírito nós somos? Então, aqueles primeiros que foram chamados, muitas vezes são espíritos mais que reencarnaram primeiro,
já viveram, mas não adquiriram nenhuma virtude. Tem outros espíritos que já são mais novos, né? O pessoal fica assustado porque fala assim, o meu netinho pega meu celular e já sabe que tem que passar o dedo. Então parece que tem já um certo grau de amadurecimento, de inteligência. Pois é, nós percebemos que tem espíritos que já estão vindo entre nós, já com uma grande capacidade, grande inteligência, né? Mas é importante a aquisição das virtudes, né? Percebam que naquele livro que fala dos exilados de Capela, né? Que os capelinos já estavam aptos ao mundo de regeneração, mas intelectualmente então bem evoluído, porém moralmente ainda atrasados. Aqueles que estavam moralmente atrasados foram trazidos, né? Morreram lá em Capela e reencarnaram no mundo de expiação e prova aqui na Terra, para o nosso entendimento, né? Para saber que nós precisamos evoluir. Então aqueles ainda que estão aqui, estão com inteligência, né? Mas precisa adquirir moral, porque não vai evoluir na escala, não vai sair aqui de expiação e provas e ir para a regeneração se não tiver com a nota correta, é que nem escola. Se não tiver, né, com conhecimento, com a virtude adequada para esse mundo, ele não vai. O espírito continua reencarnando em mundo de expiação e provas. Então, como se diz que a Terra está nesse estágio, né, partindo para a regeneração, o que nós estamos fazendo que ainda não entendemos a mensagem de Deus, que nós devemos adquirir as virtudes necessárias para merecermos um mundo melhor, né? O chamado de Deus aqui é bem claro, né? Não é para a gente ficar preocupado com o salário, nem o salário do outro, mas eu tenho que estar preocupado com a minha aquisição moral, né? Qual é a minha bem-aventurança? O que eu estou fazendo para ser considerado um bem-aventurado, né? Então, muitas vezes, nós somos os trabalhadores da última hora, ou seja, da 1/10 hora. Será que Deus vai me recompensar pagando 1 denário para mim? Pensa bem, né? Se eu fui trabalhar na vinha do Senhor por 1 hora só, eu não deveria ter um alto rendimento, né? Então, se esse mundo está passando de expiação e prova para regeneração, e eu sou o trabalhador da 1/10 hora, eu não teria que ter um alto desempenho na aquisição de virtudes para que eu pudesse me fazer merecer entrar no mundo de regeneração? Como é que eu estou enxergando isso? Se eu estou encarnado agora, eu fui reencarnar nesse tempo, exatamente no momento em que a Terra passa por essa transição, será que eu já não deveria estar melhor do que eu penso que sou, né? Se a Terra é onde o mal impera, eu tenho que ser mal? Não. Eu estou reencarnado exatamente aqui nesse momento para ser bom, para ser melhor, né? Nesses últimos tempos. Então, eu sou um trabalhador da 1/10 hora. Eu preciso fazer, né, com que Deus enxergue em mim que eu sou uma pessoa virtuosa, sou um espírito virtuoso, e não um espírito degenerado como a grande maioria que vivem, que merecem esse mundo de expiação e prova. Então faça essa reflexão, né? Convido a todos para lerem essa parábola, entenderem, né, os trabalhadores da última hora, tá bom? Eu espero que tenha dado para compreender. Muito bem. Então vamos fazer as vibrações e a prece final. É importante a gente entender também essa questão da prece,
As pessoas às vezes me perguntam, né? Por que a sua prece é curta? As 3 finalidades da prece, né? Louvar, né? Primeiro, louvar a Deus. Segundo, pedir. É o que a gente fez na prece inicial. Nós louvamos e pedimos. E agora na prece final a gente vai louvar e vai agradecer. Então é louvar, pedir e agradecer. As 3 finalidades. Mas vamos fazer a nossa vibração primeiro antes da prece final. Então agora, nesse momento, vamos fazer as nossas vibrações, doando o que temos de melhor aos nossos irmãos. Harmonia e paz para toda a humanidade. Serenidade na implantação do Evangelho em todos os lares. Esperança para os corações que se encontram em aflições. Saúde e cura para todos os enfermos do corpo e da alma. Perdão e concórdia para os espíritos endurecidos. Prece final. Deus Todo-Poderoso de infinita misericórdia, agradecemos pela oportunidade da divulgação do Evangelho de Jesus. Agradecemos nos fazer sentir fortalecidos na prática do bem. Agradecemos pela paz e o amor que nos envolve agora e sempre. E que assim seja, graças a Deus.